Fala pessoal do canal Extremidade Tricolor, vamos para mais um vídeo do Zero ao Extremo. Agora o tema é as piores contratações do século, parte 3. Do século não, eu falei agorinha por conta do Zé que não dá para ser, já Quase, antecipou o nome. essa é da história que eu ia falar, mas o Zete foi 2000 quase, isso aí estragou um pouquinho, mas... Mas enfim, a dinâmica o pessoal já conhece, tem uma lista com, deixa eu ver quantos nomes aqui, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 24 nomes. A gente vai de 0 a 10, classificar aqui, 0 só pode 1, 10 só pode 1, o restante pode quantas quiser. Só que o tema é piores, então o pior vai ser o 10 e o melhor, entre aspas, vai ser o 0. Lembrando que já o pessoal se inscrever no canal, né? Curtir, compartilhar, comentar, comenta aí, dá sugestões de novos temas pra gente fazer mais vídeos como esse. Deixa eu colocar dos que jogaram a Libertadores e os que jogaram ano passado, aí depois a gente avalia o resto. Douglas Costa. Não, deixa ele por último. Não, começa dos mais recentes, que os outros a gente vai ter tem alguns aqui que a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de falar, pô. Não, porque pra mim ele é o 10. Não, então nesse caso, joga o Douglas Costa pra cá, porque pra mim tem outra discussão que seria o próximo, Felipe Alves. O goleiro? É. Pra mim é porque o Felipe Alves ainda não tem o salário do outro. Cara, é o que pode ser o prejuízo. E aquela, o que eu não entendi na contratação do Felipe Alves é o Diniz querer um goleiro bom com os pés, mas é ruim com as mãos. Então... Cara, o Felipe Alves tem essa questão de ser o queridinho do Diniz também, só que isso eu falei até em off com tu, que foi. A gente aqui tem que avaliar custo-benefício, ou seja, quanto foi pago, no caso dele é questão salarial só, e o que entregou em campo. Se for equilibrado, aí a gente coloca uma nota mais como é que se diz? Mais baixa. No caso do Felipe Alves, beleza. A balança pende muito para o que foi entregue em campo, porque o que foi entregue em campo foi a gente deixou de ganhar jogo muito por conta dele. Quantos jogos? Todos que ele jogou, a gente deixou de ganhar muito por culpa dele. Mas é porque ele entrou pouco e diminuiu o prejuízo. Não, por exemplo, o jogo contra... A gente empatou contra o Boa Vista por conta de vacilo dele. A gente deixou de ganhar do Botafogo aquele 4-2 muito por conta de vacilo dele. Enfim, todos os jogos que eu falar aqui que o Felipe Alves jogou, que eu acho que não deve fechar uma mão, todos tiveram influência dele diretamente para a gente ter um resultado negativo. O Douglas Costa chegou a jogar mais, beleza, o salário dele é bem mais alto, só que ele conseguiu, por exemplo, teve o jogo, acho que foi da Recopa, que se não me falha a memória, o pênalti saiu a partir de jogada dele. Então, eu ainda consigo falar alguma coisa de positiva que o Douglas Costa entregou. Do Felipe Alves, não. Não, pode ser mas a diferença é que o Douglas Costa, por ser atacante, o prejuízo, ele não vai fazer gol. Então, isso não contabiliza igual uma falha do goleiro. Como não? A falha de um goleiro é mais grave que um atacante. Igual uma falha do... vamos lá. O fato do Douglas Costa não entregar não necessariamente pode influenciar diretamente a partida. É por isso. Então, por isso que é meio pesado. Sim, é muito pesado pro Felipe Alves, mas é aquela... Felipe, né? Devia nem ter vindo. Então, o Douglas Costa a gente entende. Então, ele pode ser o 10, ele pode ser o 10. Não, para mim é Felipe Alves na 10
que para mim não tem discussão, e Douglas Costa não. Pode ser mesmo. A gente já começou bem. O volante Hudson. Peraí. 5. Porque Cara, teve algumas partidas mais ou menos, entendeu? Desses 24 nomes aqui, ele tá longe de ser o pior. Ele não é o pior. O que me pega para colocar ele numa nota, eu acho que o 5 tá de bom tamanho para ele. O que me pega muito na questão do Hudson é que ele quase foi uma influência direta, não por culpa dele, mas por culpa de competência de quem gere. Ele quase foi influência direta para emprestar o André para o CRB e depois para o Botafogo. Então, mas ele ter machucado parece que acendeu. Exatamente. É uma coisa horrível. É uma coisa horrível de se falar que o fato dele ter machucado meio que salvou a gente de perder o André. Só que é aquilo, é a realidade. Nosso grande Leanderson, que agora está indo para o Ceará. Tem algum custo? Ou vai de graça? Do empréstimo eu não sei, mas para ele ser comprado teve. Ah, não, vai ser empréstimo? Então põe no 8. Ele foi primeiro emprestado e depois foi comprado. Não, mas pro Ceará. Ele só vai ser emprestado, né? Pro Ceará eu não sei. Então é porque a gente não tem um extremo. Você tem que falar assim, põe no extremo, era o 11. Cara, vamos lá, eu tô pensando aqui no 8. Não, tô pensando no Lele e tô olhando os outros aqui. Por exemplo, Fernando Pacheco. O Lele pra gente não foi pior do que a contratação do Fernando Pacheco. Eu não sei nem quem é. É um peruano que chegou no Fluminense, eu acho que foi na mesma época do Hudson. Dupla boa. Bruno Silva, por exemplo. Para mim, o Lele não foi pior do que o Bruno Silva. Nossa, cara, tem uns aí que é triste. Não, o Lele, para mim, é uma nota 3. Porque tem muito jogador aqui que foi muito pior pro Fluminense em relação ao Lele. Tudo bem, eu não sou fã do jogador, mas... Vamos pôr 4 aí, coitado, que o Lele, a estreia dele foi boa. No Carioca ele ajudou a gente ano passado. Por exemplo, agora, Gabriel Pires. Gabriel Pires, para mim, é um cara que, beleza, se lesionou bastante, ficou muito tempo fora, foi muito oneroso pro Fluminense. Só que o pouco que ele jogou na sua maioria de uma forma decente. Para mim, ele vai ser uma nota 6, porque por conta da relação do que ele passou muito tempo lesionado e só o Fluminense teve que pagar o salário dele. E o Fluminense não escalava ele por causa das cláusulas de contrato de produtividade, né? Para mim é tipo, o raciocínio para dar essa nota para o Gabriel Pires é o inverso do que o Felipe Alves foi. O Felipe Alves era um jogador teoricamente barato, só que entregou pouquíssimo em campo. O Gabriel Pires entregou mais em campo, só que foi muito oneroso para o Fluminense. Para mim, ele fica acima do último, não sei. Pode ser. Porque o Gabriel Pires, ele não era escalado, a gente precisando de jogador, precisando dele, não escalava com medo das cláusulas de renovação automática. Se ele cumprir a meta, então ele não podia nem ser relacionado. Danielzinho. Ele, apesar de ser da base, né? Ele foi e voltou. Exato. Só para deixar bem claro. Só para deixar bem claro, a gente não está avaliando o Danielzinho cria de Xerém, que subiu. A gente está avaliando o jogador que voltou em 2023 para o Fluminense. O retorno. Exatamente. O Ione não tá aqui só por causa do gol contra o Inter lá, do JK. Bom, mas se for assim, o Danielzinho teve ajuda no gol contra o Argentino Júnior lá na Argentina. Teve um jogo... Esse jogo eu não assisti por causa eu não tinha o canal lá. Que se não me falha a memória, eu acho que foi o Léo Fernandes deu um passe, o Danielzinho escorou de cabeça e o Samuel Xavier chutou. Se não me falha a memória, mas ele teve participação no gol. Nossa, então põe no 3.
Então, calma, mas tem um outro ponto também que eu vou falar que que ele atrapalhou o Léo Fernandes no Mundial. Foi mais culpa do Diniz isso, mas ele sim, mas se ele não tivesse lá, tinha que pôr. Cara, pra mim ele fica junto com o Lele. Pode ser. E o Atlético Goianiense quis. Depois. Alejandro Martinucci. Pode pôr no 2 aí. Eu acho que ele não jogou algumas partidas razoáveis. Não, tipo, deixa eu até tirar uma dúvida aqui. Quantos jogos o Martinucci jogou pelo Fluminense? Ele veio do Penharol, tendo feito uma excelente Veio do Libertadores. Penharol, exatamente. Na campanha que foi vice pro Santos. Então, deixa eu só ver aqui quantas partidas ele jogou pelo Fluminense. Mas ele não eu foi sei mal, que foi pouquíssimo. Perde esses bagres aí. Eu sei que foram pouquíssimas partidas. Que ele vivia lesionado e tal, ele veio numa questão que, se não me falha a memória, o Palmeiras chegou a negociar com ele, estava quase fechado, aí o Flu atravessou a negociação e ele acabou vindo para o Fluminense. Eu acho que isso foi 2012. Foi por aí. O Santos foi vice em 11. Checa aí o teu, porque o meu tá carregando eternamente, senão vai tomar um tempo do caramba do vídeo aqui. Vê aí o Martinucci, quantas partidas ele jogou pelo Fluminense? Alejandro Martinucci? Esse mesmo. Não, ele ficou 2011 a 2015. Ele jogou quantas partidas? Não, se for estudo aí, a gente errou de colocar ele. Calma, ele jogou quantas partidas? Não, é que não é que... Ele jogou em 2011, 14. Ele fez um gol e uma assistência. Não, foi 15... Não, peraí, tem mais jogos. 15 jogos. Ele jogou um em 2012. Deixa eu ver aqui lá embaixo. Cara... Depois ele foi pro Cruzeiro e foi bem, né? Eu só não digo que ele tá junto com o Douglas Costa porque vem gente pior aqui. Porque ele fez gol e... Não, o Martinucci fez gol e uma assistência. Em 2000. Pra mim já é alguma coisa mais que o Douglas Costa. Eita, calma que teve um erro aqui que eu engoli uma nota. Tava faltando 8. Eu tava até achando estranho que tava pouca nota aqui, o negócio tava menor. Lá ele. Cara, pra mim ele fica na nota 8 aqui. Ele não é. Não, é nota 3. Não, ele não fica abaixo dessa. Ele não foi pior. Eu prefiro ele do que o Gabriel Pires, voltando o tempo. Ele foi melhor que o Lele. Ele é melhor que o Lele. Não, melhor que o Lele não foi. Cara, pra ser justo aqui. Não, o Lele fez mais gol, né? No Carioca. Pra ser justo aqui, eu vou colocar. Eu acho que. É porque aqui tá contrato com o Fluminense. Ele foi emprestado pro Cruzeiro e o Fluminense. Várias vezes. Ele foi emprestado várias vezes. Ele ganhou o brasileiro com o Cruzeiro. Cara, pra ser justo, eu acho que ele ficou junto com o Hudson. Com o Hudson, deixa eu ver. Quem que é o 5 aí? Quem que a gente... É o Hudson. Então põe aí. Pior que o Gabriel Pires, acho que não. Porque ele ficou mais tempo. Se ficou mais tempo, ele machucava na hora certa. Raine é aquela questão de não entregou tecnicamente. O salário realmente eu não sei, mas não era dos mais alto, não. Ele veio pro Fluminense fazendo um tempão sem fazer gol, acho que 2 anos e pouco. Ele veio fazer um gol, um puta do golaço, mas pra mim... 8. Exatamente. Ele não entregou tecnicamente, e salário... Enfim, a relação foi baixa, muito baixa pro negativo. Então, a nota dele fica 8 mesmo. Rui Cabeção. Esse eu confesso que eu não tenho muito o que falar dele. 2 ou 3. Ele na época da lateral, ele salvou, ele ajudou lá na época do rebaixamento. Tem uma cena tem uma cena do Cuca pegando o cabeção dele.
Não, Que é engraçado. é isso que Olá é aí. isso que eu tô pensando, porque eu não lembro quando ele, na Não, época exata, que ele chegou em 2009, só que eu sei que ele foi um dos remanescentes da barca que o Cuca fez. Inclusive, no vídeo que a gente fez, que vai ao ar acho que é na segunda, não, na segunda não, na terça que vem, o Rui, apesar de ser reserva, ele estava no jogo que salvou o Fluminense do rebaixamento, então o Cuca contava com ele. ele fez É, 2 gols em 23 jogos, não, até aproveitamento para para mim, a é que ponto 2 é chegou 3. o Lele ser considerado pior contratação do que Rui o, Cabeça. do que o Rui Cabeção. Meu Deus do céu. Cara, o De Amores, pra mim, ele fica no 7 porque ele não jogou. Porque ele não jogou. E eu queria ter visto ele jogar. Aqui, não dá pra falar tecnicamente dele e tal. Ele até tava. Ele jogou a Libertadores pelo Peñarol agora, a última. Mas não dá pra falar dele porque a gente não viu jogar. Você não pôs o Terans? Não. Porque senão ia ficar muito grande aqui. Pode ser uma parte 4 a gente colocar ele, mas aqui não. Não, porque dava, por exemplo, no lugar do Henrique. O Eu Henrique, acho que o Henrique eu acho que o Henrique, tudo bem que ele vai ser uma nota levou razoavelmente o jogo. baixa aqui, só É, que ele foi mal. Pelo Fluminense ele foi mal. é porque o Terans é pelo preço, né? O povo não usava ele. Quem que é esse aí? É que Gonzalez. O Eco Gonzalez é 2. É que Gonzalez e o Ruth, eu confesso que eu não tenho o que falar. O Ruth infelizmente, ele não jogou. O Eck machucava e também o povo não gostava de pôr ele. Mas eu tava aqui no Serra Dourada, no 2-2 que ele fez o gol. Ele não é, era ruim, ele era bom e quando entrava, ajudava. Os técnicos, eu não sei o que tinha na cabeça, não colocava. Ele eu jogava tenho, bem. Até quando por entrava. exemplo, aqui, eu tenho mais para falar dos dois aqui jogando pela LDU do que pelo Fluminense. O Ruth, deixa eu ver, o Eck ajudou um pouquinho. Ele não era E colocado. E quando pelo que era, você tá falando aqui, é porque eu não para tenho memória mim, ruim dele. E a gente ficava pedindo ele ajudou no final, em 2009. Para mim, o Eck Aí ele, ficava abaixo do não, Rui peraí, Cabeção peraí, aqui e peraí, o peraí, Ruth ficava peraí. junto com o De Amores. Deixa eu ver aqui. Que tá aqui que ele foi campeão brasileiro com a gente, só que eu não lembro dele no jogo, no campeonato. Pela foto aqui, eu acho que ele realmente foi. Não, então é 2. Porque ele ajudou, ele teve o gol contra o Goiás, só que ele machucava muito também. E os técnicos não É, gostavam de pôr. para mim, ele O, fica o no 2 Ruth, justamente o porque ele Ruth fez pode alguma pôr. coisa. O Para Ruth mim, põe. o Ruth fica aqui. O Ruth, infelizmente, não deu certo. Ele era um bom volante. Ele foi o É, capitão da LDU, né? aí eu realmente não É lembro. ele, é ele, é ele que levanta a taça. Só que, tipo, como a gente usou o argumento de que não jogou pro De Amores, é contraditório usar um argumento diferente pro Ruth. Não, os dois. O Eck ainda jogou, fez gol de falta ainda que quase ninguém Orejuela. faz. O Orejuela começou como meteoro. Mas aquela cena dele no gol correndo atrás da bola. Aquela põe ele lá em cima, cara. Porque no início pareceu que ele ia ser um excelente volante. Depois ele viu o bagre que era. É lá com o Rainer. Se não for com o Tá, né? Douglas. Não, com o Douglas eu acho que não chega a tanto, não. Ninguém Para acha que vai. Eu um acho que o 8 tá Douglas justo. Costa vai ficar isolado. Não, Chegou. tem gente que vai caber junto com o Douglas Costa. Ronaldinho, É, para mim, é um. Ronaldinho. O povo tem muitos põe como o pior da história do Flu. Pra mim, não é o pior, porque é o Ronaldinho. Só ter visto ele com a camisa do Fluminense. Não, Ele jogou 6 ou 9 partidas, eu acho. Tem que uma assistência, não fez gol. Cara, mas o Fluminense não tava uma bosta na época e para mim fica na ele, 5. ele não comprometeu. Então, no meio, eu não sei o marketing que tinha na época, sei lá, tipo, não lembro Para mim direito. fica na 5. Então, põe.
Eu não sei quem que vai ser o 0. Quem que é esse aí? Cara, aí agora tu me pegou aqui. Qualquer coisa. Não, então, calma. Já sei o que a gente vai fazer. Baixa o Gonçalves, baixa o Rui Cabeção. Pra mim, baixa o Lele, o Danielzinho fica na 4. Aí vai ficar ruim do mesmo jeito pra colocar o Zé. Não, o 0 aí, deixa eu ver quem que é do 0 aí. É o Zete ali, né? O 0. O 0 vai ser Leandro Amaral. Tá. Vou comprar porque realmente, pelo pouco que eu lembro do Leandro Amaral, ele não era um mau jogador. Só que teve aquela Não, questão ele era excelente. E quando ele jogou, ele fazia gol. O problema foi a briga com o Eurico. Mas Esse é o vamos lá. problema. Toda hora chegava um liminar atrapalhando. Cara, com ele a gente tinha tudo para ser campeão brasileiro e a Libertadores, sem dúvida. Porque teria um ajudante lá pro Washington, tudo. Não, ele era rápido, ele era bom jogador. Bruno Silva. Ele, Dodô e o Washington é o Bruno Silva. Bruno Silva, pra mim, Gabriel Pires, pra cara, pra cima. mim, Bruno Silva. Não, Bruno Silva pra mim é 9. 9? É. Por mim. Ele foi muito bem no Botafogo. Vamos ser justos aqui, mas no Fluminense ele mais atrapalhou do que ajudou. Pode ser 9. Isso aí eu. Marlon, lateral esquerdo. Marlon. O Marlon voltou, ele era da base, né? Não, foi contratado pelo Cristiano. Foi contratado junto com o Nino junto com o no Nino. Cristiano. Foi. Não, então. Ele era fraquinho, coitado. Mas lá Eu pra lembro dele, Gabriel Pires. Gabriel Pires. Não tá 6. cara, eu lembro dele fazendo um golaço. Eu só não vou lembrar a partida específica, mas o único gol que ele fez pelo Fluminense foi um puta de um golaço. Depois eu vou pesquisar. Eu acho que foi na Copa do Brasil esse jogo, que até o Bruno Silva fez gol também. Mas deve ser aquele jogo da primeira fase. Foi logo de início da Copa do Brasil, só que ele fez um puta de um golaço. Foi lá, ele acertou uma patada lá da PQP. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver rápido qual jogo. Cara, pra mim eu acho que um 6 tá justo. Acho que é 6, então. Não, aqui Fernando não saiu, Pacheco. não. Vou falar isso, eu não tenho nem ideia de quem seja. Cara, não. Fernando Pacheco é um cara que veio, ele foi tratado como promessa da seleção peruana. Eu não lembro, eu confesso que eu não lembro de qual time o Fluminense contratou. É um cara que, tipo, pelo contexto específico que ele viu, que foi o contexto de pandemia, ele não conseguiu render e depois que saiu do Fluminense não conseguiu render em lugar nenhum. Ele era que posição? Ele era ponta, eu só não vou lembrar se era ponta esquerda ou direita. Ponta do banco. Então vai lá pra 7. Não, nem sabe eu acho quem que é. não. É mais. Não, vou dar um desconto por conta do contexto que ele veio pro Fluminense, que foi o contexto de pandemia. Eu vou colocar em 7, mas se não fosse isso, era 8. Tava difícil. E os clubes tinham que ajudar o povo aí. Você não pôs Henrique o zagueiro. Moldávia, não? Não, porque eu fiquei em dúvida se no outro vídeo que a gente gravou desse a gente tinha colocado ele ou não, mas eu acho que colocou. Depois a gente pega as partes, os piores lá mesmo, e junta. Mas enfim, Henrique zagueiro. Henrique, cara, eu não lembro, eu não tenho más lembranças dele, não. Eu acho que fica no 1 com Eck, porque não dá para colocar ele em mesma prateleira desses caras mais altos, do que o Danielzinho também eu acho muito injusto, do que o Lele, do 3 para baixo.
Pode Como no pôr zero. 3. Cara, como Eu no não, zero eu não não, pode, ele era, eu não lembro do. Quem que é o próximo? Romarinho. Eu acho mais justo colocar o Henrique no 1, porque o Rui Pode era um pôr, reserva e o Lele. O pode pôr no Henrique. 1. Eu não tenho O uma Hen- lembrança do Henrique para ter sido a má contratada. Ainda mais que ele tinha sido bem no Palmeiras, né? E Cara, não lembro. Romarinho, ele veio junto com o Richard e com o Robinho. Era um queridinho do Abel Braga. No Fluminense foi uma das piores. Para mim, é nota 6 para cima. Ele começou a render bem em Clube do Nordeste, principalmente no Fortaleza. Deixa eu ver, sobe aí para eu ver. Para mim, ele é junto Então, com. Gabriel Pires. Não. Vai junto com o Rani e com o Orejuela. Então vai lá no Rainer. Se fosse no Não, contexto geral, poderia até ser junto com o Gabriel Pires, mas no todo é junto com o Orejuela e com o Ratinho Rani. agora, né? O Ratinho é 6. Ele não é um lateral meia boca, mas pra época que ele chegou, que camisa é 2008, não. No contexto 2009. Ele era 2009. Por aí, ele veio do Corinthians, não, né? pra 7. cá, não, 6 ou acho, 7. Eu também não acho lembro de que comprometer demais. É aquele jogador que, às vezes, pelo apelido, ele assusta mais pelo apelido. Ratinho. Léo Santos, pra mim, é outro que Porque eu nem sei quem é. Foi um zagueiro que veio do Corinthians, que ele comprometeu um jogo que foi, eu não lembro se foi não, acho que foi semifinal contra o Flamengo no Carioca, que ele fez um pênalti besta. Não, aí é 10 quase, porque não pode, então vai pra 9. Inclusive, esse jogo que eu tô falando que o Léo Santos fez um pênalti besta, o René fez gol em cima da gente. O René? O lateral esquerdo, que tá no Fluminense agora. Quem que é Cara, esse aí? Paulo Baia. Eu subi aqui porque eu tô pensando onde é que vai colocar esse cidadão. Como o contexto é 2025, né? 9. Não, por exemplo, a gente ele não era nem pra entrar, ele não era nem pra ter vindo. O Douglas Costa a gente colocou porque já tem um contexto fechado no Fluminense. Essa galera todinha já tem um contexto fechado. O Paulo Baia é o único que tem um contexto aberto ainda. Então, mas você tá esperando alguma coisa? Não, mas é aquilo. Eu não tô esperando muito mais dele. Só que também é meio que contraditório. O Mbappé do Cerrado. Não, é meio contraditório a gente colocá-lo junto com os caras que já tiveram um ciclo fechado. A gente pode fazer esse vídeo mais pro final do ano, outra edição, com uma lista específica de jogadores de agora, por exemplo, e colocar ele numa nota mais alta como pior. Mas hoje eu acho. Os que tiver parte 1, parte 2, parte 3, você pega o 7 pra cima e faz a lista. Não, eu vou. Se fosse o podre de todas as listas juntando. Cara, aí você vai ver que aí você não vai nem conseguir todos. Tipo, os que estão no 7 aqui, ou não jogaram, ou jogaram pouco e não entregaram nada. 8. Um não jogou nada, só que veio a entregar depois. Esses dois aqui não entregaram nada no Fluminense e não entregaram nada depois. O Orejuela começou a querer, tipo, 1 ou 2 jogos bons, depois foi ele e o Sornosa, né? O Bruno Silva aqui, beleza, entregou no Botafogo, só que no Fluminense não entregou nada. Douglas Costa e Léo Santos também não. Cara, pra mim é mais justo colocar o Paulo Baia no 6. Então pode pôr, como ainda tá tá em aberto, ele pode piorar. Ele pode vir a ser o 10. Ele pode piorar ele pode piorar como pode sair da lista. Por exemplo, eu vou dar um exemplo hipotético mais pra frente. Vamos dizer que o Fluminense chega no final da Sul-Americana, esse bicho entra e faz um gol contra e entrega aí o Fluminense perde uma final por conta disso. Aí pra mim é motivo. Ele faz o gol do título, ele sai da lista. Exato. É por isso que eu tô dizendo. É uma contratação de
o custo-benefício dele, beleza, é um jogador razoavelmente barato, só que em campo não entrega nada. A balança coloca ele aqui. Nem por isso ele nem nisso ele ajudou na correria. Por isso que eu estou dizendo, é a mesma coisa do Gabriel Pires. Quando ele entrou em campo, entregou razoavelmente alguma coisa, só que o custo-benefício dele foi péssimo. A mesma coisa do Paulo Paia. É um custo-benefício, ele custou pouco, ou seja, o lado do custo vai lá para cima, entregou nada. Para ser justo, ele fez um gol contra o Águia. Para mim é um 6, que já que é o único aqui, é o Zete. O Zete, eu vou falar. Ele tá lá no topo. Um dos melhores goleiros que o Brasil teve, jogou que ele era reserva do Tafarel, eu acho. O São Paulo, um monstro. Tanto é que o Roger Ceni, depois que veio, tomou o lugar, mas pelo até o tempo que o Roger jogou. Mas no Fluminense era frango atrás de frango. O Fluminense teve o Ronaldo, Darley e Zete. E desses três, o Zete foi o pior dos três. Que eram 3 goleiros excelentes nos clubes, no Corinthians, no Grêmio e no São Paulo. Mas o Zete conseguiu ser o pior dos 3 que foram muito mal no Flu. Então lá para 8 ou 9, cara. Cara, ele entrou e frangava. Vamos ser justos aqui. 10 não pode de toda forma, mas ele não foi pior do que o Felipe Alves no Fluminense. Tá. Não sei, não. Eu vou falar agora, até pensando no 10 dele. Se o cara é ruim e veio, ou tá na fase ruim, é melhor nem entrar. O De Amores não jogou, então por e a gente jogou um pouquinho e falhou, e foi 2000, foi um ano, cara. A gente depois teve Murilo que levou aquele gol do Ademar. Então, pra mim, ele é 8 ou 9. O que você achar sem ver, só pelo relato. Cara, deixa eu ver a estatística do Zete, peraí. Cara, é porque eu tô pensando aqui. Mas que ele foi muito mal, isso é qualquer tricolor vai saber. Vai lembrar que foi... Todo mundo vai elogiar ele. Ele foi 28 jogos no Flu. Cara, que ele era muito bom goleiro. Mas no Fluminense foi péssimo. Cara, vamos lá. Os 3 que estão na 9 aqui, eu não vi o Zete jogar no Fluminense e não vi ele jogar na carreira também. Mas eu não acredito que ele tenha feito menos do que... Não, quer dizer, não é nem que tenha feito menos, é que tenha sido pior do que esses 3 que estão aqui. 28 jogos, é porque eu queria ver quantos gols ele levou pelo Flu. Nos que estão na 8, dá para debater aqui. Na 7, o único goleiro que está aqui foi porque não jogou. Eu acho que o 8 pro Zé tá justo. Cara, ele frangou contra o Flamengo, ele falhou nos Fla-Flu, cara. Isso pra mim é gravíssimo. Então, pra ser justo aqui. Só que ele vai reclamar de falta. Ele reclamou que pode ter sido falta mesmo, mas só que tá em Vamos ser justos aqui, então. Eu vou até descer o Bruno Silva para 8. Eu vou até descer o Bruno Silva para 9, porque a gente colocou um cara que eu usei o argumento que falhou no Fla-Flu, que entregou um pênalti besta. Então, é justo colocar o Zé de junto. Pode pôr. Ele foi muito mal. Mas, enfim. Deixa eu ver até quantos minutos de vídeo tá. 34, eu pensei que ia demorar mais. Mas vamos lá. Leandro Amaral, nosso 0. Eck Gonzalez e Henrique, capitão na 1. Rui Cabeção na 2. Lele na 3. Danielzinho na 4. Hudson Martinútil e Ronaldinho Gaúcho na 5. Eu acho que o Zete fez gol contra. Tá aqui, o Flu tem mais de 100 anos de história e ajudou a construir ídolos, mas também produziu muitos vilões. No próximo dia 7 de maio, o lance que transformou o goleiro Zete e um dos vilões completa 20 anos. Na ocasião, ele fez um gol contra inusitado. Não, pode pôr no 9 mesmo. Depois eu até vou rever o lance, porque eu não lembro, não. Aí vamos lá. Hudson Martinútil e Ronaldinho na 5. Gabriel Pires, Marlon, Eduardo Ratinho, Paulo Baia na 6. De Amores, Urrutia e esse outro cara que tinha uma comparação com o Mbappé, que era Empaché, era alguma coisa assim que falava.
Mas ele foi muito mal no Fluminense. O Ronaldinho igual, saiu, rescindiu de uma boa, não teve nada de justiça. Muitos aí, acho que quase só o Hudson, né? Poucos aí. O Hudson veio dizer no Charla que o Fluminense é culpado pelo fim da carreira dele, pô. Não, sim, tô falando assim, de justiça, até é o Hudson, não sei se os outros têm. E se tem. Mas enfim, Rainer, Orejuela, Romarinho e Bruno Silva na 8. Douglas Costa, Léo Santos e Zete na 9. E Felipe Alves na 10. Apesar que eu trocaria o Felipe Alves e Douglas Costa, mas paciência. Eu venci no cansaço nesse debate de novo. Mas enfim, fechamos. Então, pessoal, é isso aí. Comente aqui no que você achou, qual que você mudaria. Alguns faltaram porque não, já foi feito em outras e igual Terans, acho que não tava e não esquecemos dele. Apesar que eu gostava do Terans, mas... Cara, esse vídeo dá para ter umas 20 partes, porque o que teve de jogador ruim no Fluminense não tá no gibi. Então é isso aí, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo ou próxima live, que vier primeiro, né? Saudações tricolores.